Você fala para mim o que eu Senta tenho que ali. responder. Pode sentar. Avisa primeiro que eu tenho que responder. Vai. Pera aí. Oi, para vocês, tudo bom? Fala, família, como vocês estão? Ô, família, que tá tudo bem? Tudo bem? Boa tarde para vocês. Boa tarde. Esse é meu neto Gabriel, futuro médico. Isso aí. Então, estou aqui para dar uma entrevista para ele. Então, essa aqui é minha avó. Ela tem... Quantos anos você tem, vó? 83 anos. 83 anos. E, bom, começar aí um podcast aí com a minha avó. Então, se você não conversa com a sua avó, se você não conversa com seus pais, ouve os mais velhos, conversa com eles, porque eles sabem muito mais do que você, entendeu? Então, já vou começar aqui. Fala um pouco da sua trajetória aí, como que você... Sua trajetória aí, onde você nasceu? Eu nasci aqui em Americana, dia 11 de dezembro de 41. Estou com 83 anos, completo já. E estou aqui junto com meu neto para dar uma opinião para ele. A gente mais velha, a gente tem um pouquinho mais de experiência, mas não na nossa atualidade agora, né? Mas vamos indo para frente. Certo. Então, como que era a sua infância? O que você gostava de fazer na sua infância? A gente gostava muito de brincar, que antigamente a gente brincava, que agora não tem mais, agora com videogame, celular, as criançadas não brincam mais, mas a gente brincava muito de boneca, de pique, que aquela época de esconde-esconde, então a gente fazia muito isso, sempre brincando. Certo. Deixa eu arrumar aqui um pouco. Agora tá bom. E você tem irmão? Tenho duas irmãs e um irmão. Uma irmã e um irmão é falecido. Sim. Só tenho a minha irmã mais velha que está viva ainda. Você é a mais nova? Não, eu sou do meio, a segunda. Segunda do meio? É. E como que era o lugar onde você morava? Eu morei aqui em Americana, depois morei em Santa Bárbara, depois fui para Campinas. Fiquei muitos anos em Campinas, onde tive 4 filhos. 4 filhos em Campinas? 3 homens e uma mulher. Então, nós vivemos bastante tempo ali. Aí, depois, eu fiquei uma época em Santos. Fui com meu filho mais novo para Santos. Fiquei 3, 4 anos em Santos. Depois, eu voltei para Campinas. Depois, me casei de novo. Aí, eu fui morar em São Paulo. Fiquei 17 anos morando em São Paulo. Certo. E agora, eu voltei para Americana outra vez. Beleza. Aí sim. Que história, hein? História, né? É uma história comprida. É. E como que era a escola na sua época? Não, era boa a escola, só que antigamente era uma escola que só tinha primeiro ano a 4º ano, né? Como assim? Era o primeiro ano e 4º ano a gente fazia, né? Aí depois que tinha mais para frente, aí tinha o colegial, né? Ah, tá. Então, depois ia faculdade. Então, mas é da mesma, igual agora, né? Só que era mais simples do que agora. E você, quando você era criança, você já tinha em mente o que você queria fazer da vida? O que você queria fazer assim? Não, quando a gente era criança, a gente só pensava em brincar, né? Então, não tinha muito. Aí, sempre fazendo alguma coisa, ajudando minha mãe, tudo que a gente pudesse fazer, a gente fazia. Aí, eu bordava, fazia um bordadinho com a minha mãe. Uhum. Então, foi isso aí da minha infância. E sim, naquela época, as mulheres eram muito voltadas para ficar em casa. Para ficar em casa, né? Mais em casa. E os homens iam trabalhar. Os homens, assim. Eles trabalhavam. A gente ficava em casa e fazia sempre serviço em casa. E você cuidava do seu irmão mais novo? Eu cuidava do meu irmão. Do seu irmão? Então, sempre ajudei a cuidar do meu irmão. Certo. Então, ele tinha um problema de saúde, então eu sempre ajudei a cuidar do meu irmão. Certo. E você acha que mudou muito de lá para cá, assim? Eu acho da infância das crianças? Eu acho que mudou bastante a infância das crianças hoje, sim. Né? Hoje é bem diferente, né? Antigamente era mais simples as coisas, as crianças podiam ficar na rua, hoje você não pode mais nem ficar na rua.
Então, antigamente, você sempre punha uma cadeira na frente da sua casa, você ficava batendo papo com os vizinhos. Hoje você não pode fazer mais isso, né? Mas era melhor para se viver, mas hoje tem mais oportunidades, né? Sim, sim. Era mais simples, né? Mais simples, Você quer dizer, né? Legal. E como que... Aí depois você saiu de Americana, você foi para Campinas, com sua família, né? E aí lá, como que você conheceu o seu primeiro Bom, marido? A gente estava na porta e ele passou com os amigos dele, e olharam, começamos a conversar, aí começou o namoro. Aí fomos conversar no parquinho, aí começou o namoro. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 anos. 17. E aí vocês casaram? Casamos. Casou com quantos anos? Eu tive 18 anos. 18 anos? É. E aí depois já começou a ter filho? Eu comecei com 18 anos e quando quase 19 anos já tinha Nasceu o netinho? já tinha Nasceu o netinho. Já tinha meu primeiro filho. Tio Neto, nasceu o tio Neto. Tinha meu netinho, eu tinha um neto, né? Aí depois foi a Adriana, depois foi o Daniel, depois o último foi o Adilton. O Adilton, que é meu pai. É seu pai. Meu pai. É o Adilton, que é seu pai. E qual que foi o que deu mais trabalho? O que me deu trabalho, mas assim, foi o Adilton. O Adilton? O que deu mais trabalho foi o Adilton, porque ele não ficava em casa, ele queria sair muito para a rua. Ah, é? É. E depois ele reclama de mim ainda, né? Eu sou igual ele. Então, que a gente fica mais preocupada, naquela época, com as amizades. Então, ele gostava de sair para a rua com os amiguinhos dele. Gostava da bagunça. A bagunça. Atrás de balão, empinando pipa. Então, se caiu um balão longe, ele corria para pegar balão, essas coisas. O que deu mais preocupações, não trabalho assim de coisa, não teve nada. Mas o que mais me preocupava porque ele queria ficar na rua brincando e a gente fica mais preocupada. Sim, sim. Mas o resto foi, graças a Deus, nenhum deles tem vício, graças a Deus, tudo tranquilo. Certo. Tudo bem encaminhados. E de todos os lugares que você morou, qual que foi o lugar que você mais gostou? Todas as casas que você morou? Das casas que eu mais... Olha, por incrível que pareça, foi em São Paulo. São Paulo? Era bom, adorava, né? Lá em São Paulo. Né? Puxa vida. Era bom lá, né? Era bom. Adorava São Paulo. Olha lá o que deu mais trabalho lá. Eu também queria ficar na rua, correr atrás de balão, O que mais deu trabalho? De pipa. Foi mais que netinho. Cuidado que você põe na internet, hein? Então... Tá, falando de família aí, São Paulo foi o melhor? Gostei mais de São Paulo. Gostou mais de São Paulo? Gostei. Lá, a família se reunia sempre, era bem mais gostoso mesmo. Né? Você gosta de videogame também, né? Gosto, adoro videogame. Qual foi o seu primeiro contato com videogame? Meu primeiro contato com o videogame foi em Santos, que aí a gente ficava sozinha, aí eu ganhei um Atari. Ah, é? Que ano que foi isso? Em 90. 90? 89, 90. Aí, para distrair, ficava com o Atari, porque tinha uma amiga minha que tinha os filhos que tinha Atari. Aí a gente ficava jogando, aí eu comecei a jogar e me apaixonei pelo videogame, que até hoje... Quantos anos você tinha? Eu tinha 50 anos. 50 anos? Caraca. 50 anos. 50 anos foi o primeiro contato. Foi. Que também, quando você nasceu, não tinha videogame. Não tinha. Mas fliperama também tinha. Não tinha essas coisas. Se tinha, a gente não sabia. Imagina. Mas aí o videogame me apaixonei, ensinei meus netos. É verdade. Os 3 netos meus jogam videogame. Nintendo 64, né? Aí depois foi o Nintendo 64. Aí esse aí você mais jogou? Aí eu mais joguei. Qual o jogo que você gostava mais? Aí eu tinha Super Mario, que eu gostava, né? O que você mais jogou e mais gostou? Não, eu gostava de todos eles, mas o Super Mario foi... Eu gostava de um de corrida, do Mansell, que eu tinha, de corrida. Então a gente... Foi isso aí. Aí eu viciei meu filho também, Adilton, que jogava. Adilton também pegou o videogame.
Aí ensinei os netinhos a viciar. A viciar. Um jogo até hoje, né? Mas, né, assim, na sua vida inteira, qual foi, os seus hobbies, assim, qual que foram? Foi o mais... Tipo, antes de encontrar com o videogame. Não, aí era jogar futebol com os filhos, jogar betes na rua com os filhos, eu jogava. Eu jogava, brincava muito com meus filhos, né? Então, a gente jogava. O que você jogava lá? A gente jogava, eu jogava futebol com eles, jogava futebol, videogame, betes, que lá a gente podia ficar na rua, montava as casinhas, tijolo, um tijolo aqui, um tijolo lá, com pau. A gente ficava jogando betes, então, essas coisas que eu empinava a pipa com meus filhos, né? Eu gostava de até ganhar medalha, nós ganhamos. Ah, é? Ganhou medalha? Ganhamos. Como que era a competição? Era bater na pipa do outro? Não, a pipa que ia mais longe, a pipa mais bonita. Então, eu tenho uma medalha, medalha e saiu no jornal, mãe e filho jogando, empinando o material. Você com o meu pai? Eu com o seu pai. É mesmo, pai? Ganhou a competição de pipa? Nós íamos lá no Cultura Artística. Meu filho ganhou concurso de Maranhão. O menorzinho, seu pai fez um menorzinho bem pequenininho, que foi longe, que voou. Então, foi essa a nossa passagem de vida aí, fazendo essas coisas. Aí era pipa, futebol. Jogar beto. Falando em futebol, naquela época o futebol era gostoso de ver? Era. Hoje em dia tá meio ruim, Não, né? aquela época era gostoso. E passava na TV aquela normal? época, o jogador jogava pelo prazer. E hoje eles jogam por dinheiro. Você vê que a nossa seleção, 4-1 da Argentina, né? Isso não dá, né? Não dá. Então, antigamente era por prazer. Hoje não, eles não têm mais vontade de jogar. Verdade. Você vê, eles não têm vontade. Hoje eles não jogam com prazer. Então, num time hoje, antigamente, ficava muitos anos num time só. Hoje vai. Não, hoje ele fica um ano num time e já está indo embora porque outro time está dando muito mais dinheiro. Verdade. Então, você vê, pela nossa seleção. Hoje o Brasil não é o maior do mundo. Isso não existe, né? Perder para a Argentina do jeito que perdeu aí. Então. E olha, não foi demais, porque Deus não quis, né? Porque era para ser muito mais, e o golzinho que o Brasil fez foi um gol que eles erraram, né? Eles erraram e a gente Então, você vê que não é coisa. Hoje o futebol nosso não está... Eu assisto muito basquete, eu assisto o beisebol, eu assisto o vôlei. Futebol americano. Futebol americano, adoro futebol americano. Ontem assisti o final do tênis, que foi uma maravilha. Quem foi a Zabalenka e a Pegula. Foi bom? A Jéssica Pegula, foi um jogão. A Sabalenka ganhou. Ela é torci muito pela Sabalenka. Sabalenka ganhou, então essas coisas, né? É o que me distrai, fico jogando quente em casa, no celular, no iPad. Passo o dia fazendo isso. Fora, cachorro! Fazendo isso. Pô, legal. Sai fora! E depois... E hoje em dia? O que você... Porra! Pô, vem enxugar na minha cabeça, ó. Chato do caralho. E hoje em dia, o que você diria pra Neuza com 15 anos de idade? O que você diria pra ela? Que ela aproveitou bastante, que ela se divertiu muito. Viu? E o que você diria para ela fazer ou não fazer? O que eu diria para ela é que ela devia ter estudado mais. Estudado mais? Que ela devia ter estudado. Sim. Coisa que ela não quis fazer. Não quis fazer, né? Mas também... Que estudo é muito bom. É bom, né? A única coisa que eu diria para ela, que ela teria ter feito força, ter estudado. Estudado, né? Sim. E sei lá, tem mais uma coisa que você queria falar? Não, tem uma pergunta que você quer falar, Pedro? Eu? Não. E quais são as coisas que você aprendeu na vida? As coisas mais importantes que você aprendeu na vida aí?
que você falaria para as pessoas mais jovens? Olha, a gente tem tanta coisa que a gente aprende na vida, né? Nem sei o que falar para quem para os mais novos. Mas eu acho que hoje em dia ter mais respeito pelos outros, que está faltando um pouco de respeito pelas pessoas, é o mais importante. E que eles continuem estudando bastante, tendo bastante educação, né? Sim, com certeza. E... Bom, acho que é isso. Você quer fazer alguma pergunta para Dona Neuza? Não, acho que já. Faz uma pergunta para ela. Qual que é a sua comida favorita? Eu gosto do arroz, de um feijãozinho, de um bifinho. É essa comidinha, o padrão, é o né? padrão. Uma boa lasanha, né? É a lasanha da Uma boa. boa Eu tenho lasanha. uma pergunta. Em que nível você tá do Candy Crush? É? Que nível que você tá do Candy Crush? Tô lá longe. Pergunta aí. Pergunta de novo aí. Ô, vó. Não bota muito perto. Perdão. Vó, que nível do Candy Crush que você tá? 16 mil e lá vai pedrada. Tá bem, hein? E você já viajou bastante também, né? Viajei. Pra onde que você foi que você gostou mais? Olha, eu gostei da Itália. Itália. Eu fiz Espanha, fui na Espanha, fui na Itália. Fiz aqui o Brasil, eu fiz Brasília, fiz o Rio de Janeiro, eu fiz Belo Horizonte, Manaus. Muitas vezes para Manaus eu fui. É, legal lá? Legal. É simples, né? O que tem pra fazer lá? Lá é para comprar as coisas. Ah, é? O quê? Tipo o quê? Produtos de elétricos, É bom lá? eletrônicos. É. Porque vem do... Vendia lá, mas era mais barato, aqui a Ah, gente conseguia ganhar um dinheirinho. E fui para Nova York, Legal fui lá? para Orlando, gostei demais. Então foi. Em Nova York eu adorei uma comida que nós comemos lá da rua de rua, É verdade. que até hoje eu não esqueço aquela comida. Mas gostei muito, Foi legal, né? foi legal. E qual país, assim, que você mais gostou de todos? Foi Itália? Foi a Itália. Foi Itália. A Itália, a comida da Itália é muito gostosa. Agora a Espanha é muito frutos do mar, essas coisas que eu não gosto muito. E tem algum artista... Qual que é a sua música favorita? Tipo de música favorita? Eu gosto do Roberto Carlos. É. Então, o Roberto Carlos É o que você mais eu gosta. mais gosto. Já viu ele? Já, pessoalmente? eu fui num programa dele lá em São Paulo. Ah, é? É, Programa... num teatro. Hein? Um show. No show dele lá no teatro. E tem algum filme ou livro que você marcou a sua vida, assim, que você gostou? Não, livro, eu li livros, mas não foi assim que marcou muito, não. Mas filme? O filme eu gosto daquele do Casablanca. Casablanca? É. Então, E qual foi um dos momentos mais felizes da sua vida? quando eu tô junto com meus filhos e meus netos. Principalmente agora, quando eu estou junto com meus netos, é mais feliz. E qual foi um desafio que você enfrentou na sua vida? Puxa vida, desafio. Eu acho que não enfrentei muito desafio, mas sempre levando na barriga. O desafio a gente vence. É, né? E se pudesse reviver um dia da sua vida, qual que você reviveria? Sei lá, agora... Casamento? Esse é meio difícil de responder, viu? É difícil, né? Esse é difícil de responder. O que mudou mais no mundo desde a sua juventude? Eu acho que é muita... Como que a gente fala? Que... Ai, sei lá como que eu vou falar para você. O que mudou? Que mudou no As mundo. pessoas... As pessoas, a mentalidade, esse negócio da... Agora não me falta a palavra. Esse pedaço você tira. Tá, não, vou tirar. E... A evolução agora, né? Eu acho que está muito Muito rápido as coisas. rápido. A evolução está muito...
Porque quando da internet pra cá, de 20 anos pra cá, mudou muito, né? Mudou muito, está muito evoluído, está uma coisa que está difícil da gente entender, compreender. Sim. E o pessoal não está usando essa evolução para coisa boa. É isso que é o problema. Sim. Estão usando essa evolução para maldade, às vezes, né? Sim. Então é isso que, que me preocupa muito. É verdade. E... Tá bom, né? acho que é isso. Tem uma coisa a agradecer aí? Agradeço a você, né, meu neto, pela oportunidade de estar falando alguma coisa aqui. Sim. Mas tudo tranquilo, tudo bom. Isso aí, fala pra eles deixarem o like lá, comentar. Deixa o like aí, que a vozinha do Gabriel vai gostar muito, tá? Obrigadão, tchau. Fala, deixa o like, comenta. Deixa o like. Fideliza. Tamo junto. E é isso aí. É isso Daqui aí. a pouco vai ter... A avó vai abrir um canal de Candy Crush. Vamos ver, vamos live. no Lives No Candy todo Crush, dia, jogando Candy, jogando Cityville. Vamos lá. Cityville? Não é Cityville? Tinha o Cityville, mas tem mais? não estou jogando Cityville. Bom, mas era bom, era bom naquela época. Era bom. Tinha uma mega cidade lá. Tinha. Então, é que no iPad é muito pequeno. Então, quando eu jogava no computador, era melhor, ficava mais... Mas o computador tá... Tá ruim, o computador meu já pifou. Pega o do Pedro, dá o do seu, tá? Não. Então, é isso aí, mas do resto tá tudo jóia. É isso aí. Tá, curta aí bastante. O Gabrielzinho merece. Tá? Só mais uma. Tem alguma história engraçada ou uma história legal do meu pai da infância aí? Do seu pai da infância. Não, engraçado não tem, não. Uma história legal aí que você... Vamos estar lembrando. Mas ele... tem uma que ele foi jogar bola e me deu um susto muito grande. Ele foi na escolinha que ele estudava, lá no Madre Cecília, em Campinas, e foi correr em cima do muro. Aí ele caiu de costas e bateu num pilarzinho. Foi engraçado. E machucou. Não, o susto que a avó levou. Foi que ele veio correndo em casa, todo sanguentado. Bateu a cabeça? Nas costas. As costas? Você vê que ele tem uma marca nas costas, né? Mas foi feia? Foi feia? Foi. Ele levou no pronto-socorro, vai sair. Essas coisas que a gente passou, mas essa não é engraçada, mas é uma das coisas que ele me aprontou. E do netinho? O netinho não aprontava. Não aprontava o netinho? O netinho não aprontava. Nem o netinho, era seu pai, porque era o menor, né? Era o caçula. E ele queria acompanhar os outros. Imagina. Ele queria acompanhar os outros, que era Cadê a cicatriz? Tem uma marca nas costas dele aí. Tô vendo uma marca ali. Embaixo ali. Isso aí, deixa o like. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Tchau. Beijo pra vocês. Isso aí. Tem coisa. Fala aí, corta alguma coisa aí. Vou guardar pra mim esse vídeo só.